Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Como vocês estão? Bem, hoje eu vou falar sobre 5 mangás com protagonista overpower. Aqui nessa lista vai ter mangá em que o protagonista era muito desprezado, mas se torna overpower. Também vai ter mangá em que o protagonista é um rei demônio e vai fazer o possível para mudar o seu destino. Aqui não vai ter uma ordem do melhor para o pior, nem do pior para o melhor. Então, não deixe de assistir o vídeo para não ter o risco de perder de ler mangás bem interessantes. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Bora nessa! Nesse primeiro mangá da lista, nosso protagonista é um estudante do ensino médio. Ele sofria bullying constantemente de seus colegas, ele tinha uma personalidade de escravo. A vida dele era muito triste, mas ele não aguentava mais essa vida e decidiu se jogar de cima da escola. Não façam isso em casa, por favor. Mas ele acaba reencarnando em um outro mundo, porém, seus colegas também estavam lá. Não tem jeito desse nosso protagonista escapar desses colegas problemáticos. Todos foram invocados pelo rei para serem heróis. O rei fez isso, pois tinha uma lenda que os heróis invocados irão possuir bons status e habilidades. Todos os colegas do nosso protagonista obtiveram habilidades excelentes. Porém, o nosso protagonista foi o único que recebeu a classe Healer, que era considerado o mais fraco e tinha a habilidade única, a proteção de Deus. Mas a situação do nosso protagonista era diferente, pois ele era o único rei encarnado. E quando ficaram sabendo da classe do nosso protagonista, de repente começaram a tratar o nosso humilde protagonista como um verme. O rei mandou ele para um portal que ia mandar o nosso protagonista para um lugar aleatório. Mas não antes, nosso protagonista com raiva jurar vingança para o rei e para todos que lá estavam presentes. O protagonista foi teletransportado a um lugar misterioso. E lá ele encontra um frasco pequeno e um tipo de voz fala para ele beber o conteúdo do frasco. Ele vai obter poder e ele bebe. Ele recebe a habilidade Deus da Vingança e Malicioso, a inversão maliciosa. Essa habilidade faz a inversão quando é ativada, e ele usa essa inversão em sua magia de cura, que é invertida na técnica mágica Ondas de Erosão. Essa técnica rouba a força vital de qualquer coisa que toca. Com essa técnica em mente e com o objetivo de ficar mais forte, ele luta com um monstro de nível extremamente alto, e quando vence, o Mímico de nível 500. Ele ativa a proteção divina. Como ele venceu um monstro de nível muito alto, ele evolui freneticamente. Suas habilidades evoluem de forma anormal. Eu gostei bastante desse mangá. O nosso protagonista conhece garotas bastante lindas e de alto nível, mas não como ele. Por causa da sua classe de Early, ele é visto como um fraco. Mas quando mostra suas habilidades, ele impressiona a todos. Nesse mangá, nosso protagonista é um rei demônio do caos. Ele tem uma vida boa como rei demônio, riquezas, mulheres, conforto, só do bom e do melhor, uma verdadeira vida de luxo. Estava se mantendo tempos de paz, porém, um dia ele acaba batendo em uma princesa. Com isso, provocou os heróis. Quando os demônios ficaram sabendo que os heróis estavam vindo, saíram tudo correndo de medo do castelo do rei demônio. Apesar, no início não entendeu todo esse medo que os demônios tinham dos heróis. O seu ajudante mostrou uma sala onde estava o histórico dos reis demônios anteriores a ele. Todos eles eram derrotados pelos heróis. Mesmo tendo poderes inimagináveis, acabavam perdendo. O destino do rei demônio é ser derrotado por heróis. Ninguém pode mudar o destino. Caesar ficou preocupado, pois ele estava no trono por apenas 2 meses. Mas existia uma solução, um método para deixar o rei demônio imortal. Só precisava absorver a experiência dos heróis e irá se tornar um deus demônio. Caesar toma como objetivo reescrever o destino dos reis demônios. Ele começa a derrotar os heróis, porém não estava sendo eficiente. Ele estava ganhando muita pouca experiência, pois o nível dos heróis era baixo comparado a ele. Seria mais eficiente ele derrotar um herói de nível alto, porém, em tempos de paz, seria difícil encontrar. Não tinha jeito, ele teria que evoluir os heróis. Acaba que uma elfa heroína linda acaba caindo em cima dele. Como a elfa parecia não ser muito esperta, ele faz grupo com ela para evoluir ela. E com o tempo, outros heróis se juntam ao seu grupo. Eu gostei demais desse mangá. Quando eu comecei a ler, deu vontade de ler mais e mais. Esse mangá é bastante descontraído. Ele tem suas comédias e o protagonista é muito overpower. Nesse mangá, nosso protagonista jogava VRRPG, Sword and Sorcery. É um jogo em que o cérebro é o único controle que se precisa para jogá-lo. O protagonista é o 5º melhor jogador do jogo. No jogo, as pessoas conhecem ele como Zelos Merlin. Antes, o nosso protagonista trabalhava como programador para uma grande empresa, porém acabou perdendo o emprego e se tornou um quarentão desempregado.
sem namorada e que passa o tempo jogando. Lá no jogo, ele era o grande sábio. Ele e seus amigos derrotaram um boss, mas sem perceber, eles estavam selando um espírito maligno. A deusa teleportou nosso protagonista para outro mundo, e ele ficou sabendo que seus amigos cometeram suicídio por causa do espírito maligno. Mas a deusa conseguiu salvar o nosso protagonista, teleportando para outro mundo com o corpo e as habilidades do seu personagem do jogo. Esse outro mundo foi criado por ela e seus amigos deuses, baseado no jogo em que o nosso protagonista tanto ama. Agora, o nosso protagonista se encontra em uma floresta misteriosa cheia de monstros. Apesar do nosso protagonista ser overpowered, ele não vai ter descanso nessa floresta, mas ele deseja ter uma vida sossegada, uma nova vida. Nesse mangá, um grupo de pessoas são invocadas para outro mundo com o objetivo de enfrentar o Rei Demônio. Os que são invocados são chamados de heróis e ganham habilidades que não se manifestam em pessoas desse mundo. Porém, não foi identificada nenhuma habilidade em nosso protagonista. Só que antes de ser invocado para outro mundo, um deus deu uma habilidade que era Mestre da Supremacia. Como para eles, o nosso protagonista não tinha habilidades e sendo assim, não podia batalhar contra os demônios, ele era inútil para o reino. Mas o nosso humilde protagonista só pedia um terreno para plantar e viver em paz. E ele recebe um terreno vazio e deserto e fica bastante contente. O protagonista é muito humilde. Porém, uma coisa que ele percebeu é que a habilidade dada a ele, Mestre da Supremacia, essa habilidade é útil até demais. É uma habilidade muito... Tudo que ele usa é multiplicado a eficiência de forma anormal. Um dia ele foi pescar, porém, com essa habilidade, ele acaba pescando uma linda sereia. E parece que essa sereia tem na sua cultura um desprezo com os habitantes da terra. E como ele pescou ela, isso foi bastante vergonhoso e humilhante. E agora ele vai ter que se responsabilizar e casar com ela. Que protagonista sortudo, como é que alguém tem tanta sorte assim? Nesse mangá, o protagonista tem uma vida muito difícil. Ele era um órfão que passava muitas necessidades. Ele não via outro meio de sobreviver senão com a própria força. Ele derrotava monstros para conseguir algum dinheiro. Mas foi passando o tempo e ele foi chamado de aventureiro rank A número 1 de todo o reino. Ele era alguém que sempre buscou a força, mas não para ser o melhor, mas simplesmente para sobreviver. E já com seus 27 anos, chegando ao fim do seu auge, ele não achava que poderia continuar como aventureiro, e ele não precisava mais de dinheiro. Depois de vencer até mesmo um dragão, ele quer viver em paz em Norden, uma vila que ele conheceu há 9 anos atrás. Era um lugar muito longe do reino onde ele estava, o que era bom, pois ninguém conhecia ele lá, e ele poderia ter a vida de paz que ele tanto deseja. O conhecido como temido Dragon Slayer se encantou com as belezas naturais de Norden. Ele agora quer viver sua própria vida, pois não está mais com fome. Então, ele desfaz o seu grupo de ranks A e parte para Norden para ter uma vida confortável e relaxante e sem muitos problemas. Então é isso, galera. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo com a galera, se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Escreve aqui abaixo nos comentários algum tema que você quer que eu aborde aqui no canal, ou algum mangá que você está lendo e acha bem interessante. Nos vemos na próxima. Bye!